atenção na palavra que vem do trono de Deus para as nossas vidas, amém? Evite qualquer distração agora, porque o diabo usa de todas as artimanhas para que nós não venhamos receber da parte do nosso Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nessa noite eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus por a vida do nosso pastor presidente, pastor Wagner. E agradecer a Deus também por a vida da pastora Cláudia. Por essa rica oportunidade de ser boca de Deus para a sua vida aqui nesta noite, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ler um texto da palavra do Senhor, uma palavra que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, que está em 2 Reis, no capítulo 8. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao seu rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó meu rei, ó meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. E você senta dizendo amém. Parece que ela falou. Glória a Jesus. Palavra poderosa, irmãos. E Deus falou ao meu coração através dessa palavra. E eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O livro de 1º e 2º Reis são livros que falam sobre a história dos reis de Israel. Os grandes reis, monarcas, grandes líderes que foram levantados por Deus para governar o povo de Israel. Mas nós sabemos que Deus levantava os reis para governar, também levantava profetas, porque os reis governavam, mas eles governavam porque a boca de Deus, através do profeta ou dos profetas, guiavam a nação. Então o rei abria a boca, mas era porque o Senhor colocava a palavra no coração do profeta, para que fosse alcançado o coração do povo. E nós sabemos que no livro de 1ª e 2ª Reis,
houve muitos profetas, mas os 2 profetas principais, mais mencionados, nós sabemos que foram Elias e Eliseu. Nós sabemos que eles fizeram maravilhas, fizeram coisas grandiosas na presença do Senhor. E esse texto que nós estamos lendo, não tinha mais o profeta Elias. E nós sabemos que o rei aqui, ele está pedindo a Geazi para contar uma história. Porque os feitos do rei daquela época eram tão grandes, que todos os reinos criavam curiosidade de saber os milagres que eram feitos através dos profetas. Então, o rei está perguntando a Geazi: conte-me. Mas antes de falar sobre o rei e Geazi, eu quero que você fique atento o que Deus tem para falar conosco nesta noite através dessa palavra. Geazi está contando a história do milagre de Eliseu com a sunamita. Aleluia, Jesus. Eu não vou me estender muito na história, porque você conhece. Eliseu andando nas terras, indo ao Monte Carmelo, passava por Sunem, estava ali a sunamita, que começou a observar e entendeu que ele era um homem de Deus. O texto diz que ela combina com seu esposo, convida-o para comer pão na sua casa. A Bíblia diz que ela resolve fazer um quarto para o profeta, e nesse quarto ela coloca uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Ela resolve hospedar o profeta. Depois o profeta está animado, está feliz e está com o coração grato. Então ele vai chamar essa mulher e vai perguntar a ela: o que eu posso fazer? Eu posso conversar com o rei ou ao capitão da guarda a teu respeito? E ela diz: não precisa de nada. E é desta mulher que Geazi está contando. É desta mulher que ele está contando ao rei. E o que me chama a atenção é que ele tem muitas e muitas histórias para ser contada. Mas ele resolve contar a história da sunamita. Sabe por que ele está contando a história da sunamita? Porque, como eu gosto de dizer, o céu não deve nada para ninguém. Aleluia. Quando Eliseu entrou na cidade, a primeira coisa que a sunamita fez foi convidá-lo juntamente com seu esposo para ir pousar na sua casa. Eu aprendo com essa sunamita que ela convida o profeta, mas o coração dela está limpo. Ela não tem desejo de pedir, ela não tem intenção de barganha. Ela convida o profeta, mas ela não tem intenção de pedir nada. Ela convidou o profeta apenas porque ela viu nele que ele era um homem de Deus. E me chama a atenção que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, e não é só nos dias de hoje, desde outros tempos, vivíamos em um tempo em que as pessoas, elas valem o que têm. As pessoas procuram umas às outras por aquilo que as outras têm a oferecer. Nós sabemos que desde aquela época, os reis de Israel, alguns reis de Israel, faziam aliança com outros reis ímpios por o que eles tinham para oferecer. Às vezes era um grande exército, às vezes era para se proteger, porque o ser humano sempre tem essa falha. Muitos, até hoje não é diferente, muitas vezes fazem aliança, muitas vezes fazem benefícios, muitas vezes estende a mão, muitas vezes abre a porta da sua casa, porque eles sempre têm algo a querer lá na frente. Porque ele sempre tem uma visão lá na frente em querer receber de volta aquilo que ele está fazendo. Mas a sunamita não. A sunamita está fazendo algo. E ela está me ensinando, melhor, ela está nos ensinando que nós temos que fazer não para receber depois. Que nós temos que fazer para o próximo, não para receber nada em troca. A sunamita nos ensina nesta noite
que nós não podemos estender a mão ao próximo, esperando que lá na frente alguém nos estenda a mão. Ela está nos ensinando que nós não podemos amar na esperança de sermos amados. Ela está aqui nos ensinando, aleluia, que nós não podemos reconhecer para lá na frente ser reconhecido. Sabe por quê? Porque quem sabe você tem feito tudo isso e talvez em seu coração está mais ou menos assim: eu fiz, não reconheceu. Eu fiz, não agradeceu. Aleluia, mas o homem pode não reconhecer. O homem pode até não te dar de volta, mas o Deus da igreja, o Deus que nós servimos, o Deus que não deve nada para ninguém, Ele tem uma memória infinita. O Deus da igreja é o Deus que não esquece nada do que fazemos aqui, com o coração aberto para Ele. Aleluia, Jesus. E Ele diz nesta noite, através dessa palavra: sirva, mas sirva com o coração íntegro. Sirva, mas sirva com o coração puro. Adore, mas adore com o coração sincero. Ame, mas ame sem esperar nada em troca, porque o céu está contemplando e Ele está vendo todo o seu trabalho. Ele tem contemplado todo o seu trabalho. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Ela hospeda sem querer nada em troca. Até o filho que ela recebeu a bênção por ter hospedado aquele homem de Deus em casa, nem foi ela que pediu. Deus é tão lindo que na verdade, Deus não olha o que a gente faz. Deus olha a intenção, o qual a gente faz. Muitas vezes eu posso fazer para agradar quem está me assistindo. Aleluia. Mas Deus conhece o profundo da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos. E o céu não reage com aquilo que eu faço, o céu reage com a intenção com a qual eu faço. Aleluia. E eu quero te dizer nesta noite, se você estiver com a mão na obra do Senhor, se o teu coração estiver como o coração da sunamita, se prepara para colher milagre. Aleluia. Porque quem planta no reino de Deus não tem como fugir da colheita. Eu vou repetir para você guardar e levar para sua casa. Quem planta no reino de Deus não tem como fugir da colheita. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Não visite para esperar visita. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, não se doe para ser reconhecido, porque o céu tem visto tudo isso. Acolha, abrace, visite, ame. Deus de maravilha. A Bíblia diz que essa mulher é importante. Essa mulher está sendo citada desde o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8, ela é chamada de rica. No capítulo 4, versículo 19, ela é chamada de mãe. E no versículo 25 do mesmo capítulo, ela é chamada de sunamita. Mas observe que a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Aleluia, Jesus. Sabe por que a Bíblia não diz o nome dessa mulher? Porque o milagre é meu e seu, mas a glória é de Deus. Aleluia, Jesus. Não importa quem recebeu o profeta, nem importa quem recebeu o milagre. Aleluia. O que importa é o que o céu reconheceu, o esforço daquela mulher. Aleluia. E alcançou a casa dela com milagre. Na Bíblia não está escrito o nome da sunamita. Oh, aleluia. Não está mencionado se ela era Maria
Lourdes. Não está mencionado a sua familiaridade, foi filha de quem, mulher de quem. Mas essa mulher teve a sua casa marcada por milagre. Essa mulher teve a sua história marcada por milagre. E o que eu desejo nesta noite, eu vou profetizar sobre a sua vida. Que em nome de Jesus, você terá uma casa, família, marcado por milagre. Aleluia. Talvez o teu nome nunca venha aparecer em um outdoor. Quem sabe você nunca será conhecido nas redes sociais, mas aquilo que Deus irá fazer na tua história, na tua casa, na tua vida, será conhecido por este mundo inteiro. Porque Deus pode até não anunciar o teu nome, mas quando o milagre é anunciado, o céu é glorificado. Recebe nesta noite, tua casa será marcada por milagre. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eliseu procura esta mulher para dar um recado. E interessante que iria ter fome em todos os lugares, praticamente. Mas Eliseu só procura a sunamita. Provavelmente Eliseu tinha uma dívida com Deus, com aquela mulher. Porque ela o recebeu na sua casa. E observe que Eliseu não vai avisar ninguém, ele só avisa ela. Porque quando você tem um coração aberto para o reino de Deus, você também tem prioridade no reino. Vou repetir isso porque é muito lindo e forte. Quando você prioriza o reino de Deus, quando você tem um coração aberto para o reino de Deus, no reino de Deus também você tem prioridade. Porque todo mundo ia passar a seca e a fome, mas aquela mulher, Deus disse, não, Eliseu, eu imagino Deus mandando Eliseu, dizendo, Eliseu, vai avisar a sunamita que ela vai correr da seca e da fome. Aleluia. E o que mais me chama a atenção é que Deus manda ela ir para onde? Para a terra de inimigo. Ela vai para a terra dos filisteus. A fome estava vindo e ia matar muita gente, porque fome mata. Só que Deus tira ela da terra da fome, aonde Deus tinha chamado a fome, aonde provavelmente muitos ali iriam morrer, e Deus tira ela, vamos supor, do lugar de morte, vai colocar aos olhos de fora, daqueles que não conhecem o poder, o mover de Deus, na terra de morte. Por quê? Porque ela estava indo para a terra do inimigo. Só que quando alguém tem um coração aberto para o reino, Deus protege exatamente na terra de inimigo. Lembra de Moisés? Quando o faraó procurou matar as crianças, Faraó não queria que um menino ficasse vivo. Deus olhando para Joquebede, aleluia, Deus vendo o projeto dele no ventre de Joquebede, Deus vai pegar Moisés e vai colocar onde? Na casa do inimigo, aleluia. Porque Deus, quando Ele quer guardar, quando Ele quer proteger, Ele não precisa do lugar de bênção, Ele não precisa do lugar de vitória, Ele não precisa do lugar de fartura, Ele não precisa colocar você nem em cima e nem embaixo, porque aonde Ele te colocar, a presença dEle é tudo sobre a sua vida. Você está guardado debaixo da palma da mão de Deus. Quem sabe você esteja dizendo: eu estou num ambiente que eu estou sem saída, não vou para a esquerda, não vou para a direita, se eu correr para frente eu morro, se eu voltar também. Ei, aleluia, o coração está aberto, o coração está no reino. Se você estiver com o teu coração no reino, aonde você estiver, você está guardado. Porque a presença de Deus, ela vai aonde você vai, entra onde você entra, chega aonde você chega. Aleluia.
E ele diz: foge daqui, vai embora, peregrina onde pode. Porque Deus chamou a fome para a terra. E esse problema da fome na terra era algo que Deus estava querendo tratar com o povo. Nós sabemos que esse povo aqui, de 2 Reis, eles vinham passando por um processo, desde Elias, mais ou menos 2 períodos de fome. Eu vou lembrar para você aqui. O primeiro foi quando Elias, aqui no livro de Reis, o primeiro foi quando Elias profetizou que não haveria chuva e nem orvalho por 3 anos e 6 meses. Depois teve a fome de Samaria, o cerco de Samaria, onde houve muita fome. E segundo a história bíblica, diz que cabeça de jumento era um absurdo. E agora o povo estava passando novamente por um período de fome. Talvez você esteja se perguntando, mas por que o povo estava passando por esta seca e esta fome mais uma vez? É porque Deus estava querendo fazer o povo se arrepender. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes a gente começa a todos os dias ou em tempo provando das mesmas coisas, dos mesmos sofrimentos, do mesmo lamento, do mesmo choro. E às vezes a gente até muitas vezes culpa a Deus. Só que Deus estava permitindo que o povo passasse essa seca, para o povo entender que Deus queria que eles se arrependessem. Deus uma vez fez uma promessa para o povo, e a promessa era de levá-los para uma terra prometida, terra farta, que mana leite e mel. Só que tinha um porém: se eles não obedecessem à voz de Deus, o céu iria cerrar-se. Deus falou que até a terra ficaria dura como ferro, que o que eles plantassem, eles não colheriam. Sabe por quê? Aleluia! Porque Deus estava julgando o povo. A ação de Deus fechar o céu, endurecer a terra, era um julgamento de Deus com o povo. Era Deus dizendo para o povo: ei, eu preciso que vocês se arrependam. Eu preciso que vocês voltem a me adorar, voltem para o centro da minha vontade. Oh, glória a Jesus! Porque o que o povo estava passando não era um problema, não era uma provação, era um problema. Porque a diferença do problema e da provação é diferente. A provação que vem de Deus, ela vem para nos ensinar, ela vem para nos edificar. E a gente é provado, aprovado, e depois a gente canta o hino da vitória, e esta provação não volta nunca mais. Talvez pode voltar outra diferente, mas a mesma não volta. Porque toda provação de Deus para a igreja é didático. Mas problema não, problema ou a gente procura, ou alguém nos coloca nele. Só que aqui Israel estava passando por um problema. Que problema, missionária? O problema da desobediência. E Deus mandou a seca. Mas o que Deus estava querendo dizer para o povo com aquela seca era: eu quero que vocês mudem. O que Deus estava fazendo com aquela seca era tentando fazer Israel entender a voz de Deus, dizendo mais ou menos assim: eu quero que vocês mudem os vossos caminhos. Eu quero que vocês mudem os vossos corações. Aquela seca era Deus dizendo: ei, Israel, eu quero que vocês mudem as intenções. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Porque o desejo de Deus era abrir o céu novamente. O desejo de Deus era deixar a terra pronta para aquele povo plantar e colher. Aleluia, Jesus! E foi por isso que Deus permitiu a seca.
Só que depois de 7 anos, lá vem a sunamita. E o texto diz que ela vem, e ela não tinha mais as terras, porque alguém tomou posse. Alguém olhou e disse: a terra dessa mulher está aí abandonada, não tem dono, e eu vou tomar posse. E quando ela chega, ela não vai procurar o profeta, ela vai procurar o rei, porque o profeta já tinha a orientado. No versículo 2, da onde nós lemos, o profeta disse: você pega a sua família e vai peregrinar onde você puder. Aí você vai ver no final do versículo, ela dizendo assim: e eu fiz tudo conforme a palavra que o profeta me disse. Sabe por que esta mulher não vai procurar o profeta novamente? Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente está seguro. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem a direção certa. Depois de 7 anos, essa mulher não volta a ermo sem saber eu vou fazer o quê, quem eu procuro, quem eu busco para me devolver os meus bens. Não, ela sabia que o que era dela, e ela volta na direção certa, porque quem ouve a voz de Deus não tem confusão na mente. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode levantar a mão e adorar o Rei da Glória? Deus está falando conosco nesta noite. E se você sair daqui com a voz de Deus, você não sairá daqui confuso. Aleluia, Jesus. Ela vai buscar as terras de volta, porque alguém tomou posse da terra daquela mulher. Quem sabe alguém disse assim: mas para que ela quer a terra? Eu vou tomar posse porque não está chovendo, não tem água, não tem nada, a terra está seca. Só que mesmo assim ela encontra alguém que deseja a sua terra. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 4, quando o filho dela adoeceu e o pai mandou para casa, o filho estava com o pai e os segadores, e era época de colheita. Então alguém sabia que as terras da sunamita era terra boa. Não está chovendo, está seco, não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma plantação, mas a terra é boa. A terra já frutificou. Aleluia. E o céu me trouxe aqui desta noite para dizer para alguém: não desista da sua terra. Não desista do seu casamento. Quem sabe ele está passando por um período de sequidão, mas a terra do teu casamento é boa. Não desista da sua família. Por um momento de seca, por um momento de escassez, não desista do seu ministério. Não desista da sua chamada, daquilo que um dia ardeu no coração, e a seca e a crise endureceu a terra. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer: não desiste, porque a terra é boa. Aleluia! Quem sabe você não está mais plantando e nem colhendo, mas o inimigo está de olho na sua terra, porque ele sabe que um dia a tua terra frutificou, e o Espírito está dizendo: ei, volta a regar, porque a tua terra é boa. Não desiste da tua chamada, não desiste da terra do teu ministério, ei, não desiste da tua igreja, onde o céu te plantou. Ai, Jesus! Quem sabe você não está tendo força hoje para plantar e para colher, mas o Espírito Santo está mandando te dizer nesta noite: a tua terra é boa, a tua terra é boa. Não está se plantando, não tem semente, mas o Espírito Santo nesta noite, ele está aqui com o regador para regar. A tua terra é boa. Volta para buscar aquilo que um dia você deixou para trás, porque o Senhor, ele vai regar a tua terra e você vai frutificar. Ai, Jesus, aplauda o Senhor nesta noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Glória a Deus. Talvez você está nessa situação, mas o Senhor confia nessa terra. Eu quero agradecer a Deus pela presença dEle nesse lugar, nesse culto maravilhoso, onde eu pude ouvir a voz do Senhor de uma forma única. Agradecer a Deus mais uma vez, aos adoradores que entenderam o propósito. Agradecer ao pastor Wagner, pastor presidente, e já retornar o microfone para ele. Deus te abençoe. Maravilha, glórias a Deus. Meus irmãos, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor por esse culto. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Deus falou aos nossos corações, pega a sua porção, amém? Recebe, porque nessa noite Deus falou forte aos nossos corações. Queridos, esse mês de março é o mês da mulher, então, o culto das terças-feiras vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter glórias a Deus, amém? Na direção da pastora Cláudia aqui. Próxima terça-feira, ela que vai pregar. A semana toda, irmão, ali lendo a palavra, para aqui, ó, trazer uma palavra forte ao seu coração também. Queridos, vamos ficar de pé, vamos ir para as nossas casas, abençoados por Deus. Deus abençoe a serva do Senhor, missionária Damásio, né? Por essa palavra forte, lá da nossa igreja, lá da sede histórica, né? A serva de Deus. Esse campo aqui tem muito pregador bom, pregadora, cantor, né? Deus nos deu um celeiro. Não precisa ser chamado de fora não, pode, vai lá, vê lá os pregadores do campo, os cantores do campo, e leva lá para pregar na congregação, para cantar na congregação, amém? Às vezes é levar uma pessoa estranha, que não dá bom testemunho, não é do ministério, vamos tomar muito cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso, né? E leva lá um do oba-oba, mas não tem vida no altar, coisa nenhuma, profetizando que não serve, que às vezes não é nem Deus, não é nem Deus que está usando, e fica lá usando Deus, entendeu? Vamos ter cuidado com essas coisas, né? No nosso campo tem muito pregador bom, tem muita pregadora, tem muitos que louvam com graça, com unção, não precisa você chamar ninguém de fora não, tá bom? Eu fico preocupado com esse negócio, irmão, de pregador de fora toda hora nas nossas igrejas, e quando eu fico sabendo, é um desmantelado, é uma desmantelada, tá? E aqui, para pregar na nossa igreja, tem que ter vida no altar, tem que ter vida no altar, para pegar nos nossos púlpitos, tem que ter a vida no altar, não é qualquer um não. Não vou dizer, não vou generalizar, tem homem de Deus, mulher de Deus, que não faz parte dessa igreja, que é de outras igrejas, mas quando escolher, saiba escolher para não escolher qualquer um, né? Em nome de Jesus, vamos para as nossas casas, abençoados por Deus, amém? Pastor Joab, vem orar ao Senhor, vem orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Quinta-feira tem a quinta de adoração, né? Quinta de adoração. Nós vamos ouvir muita palavra boa nesse mês de março, na terça-feira, mas não é culto de ensino, é o culto da palavra. O culto de ensino quem dá é o pastor. Você vai ver muita palavra boa, como você ouviu aqui nessa noite, amém? Então, não falte, Deus tem bênção para a sua vida. Quinta-feira tem a quinta da adoração,
Amanhã tem a tarde da bênção a partir das 14h30. Domingo tem escola dominical nas nossas igrejas e à noite o culto de missões aqui na sede. Queridos, a paz do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em Tua presença, nesse culto tão maravilhoso, Tua presença real em nosso meio. Obrigado, meu Deus, pelas mensagens cantadas que falaram aos nossos corações, pela mensagem vinda do céu, pregada para a edificação da Tua igreja. Oramos, meu Deus amado, porque cremos que o Senhor está conosco e que, por certo, a Tua presença é sentida por todos que estão aqui presentes, por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sendo tocados pelo Teu Espírito Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guardando pelo caminho, nos livrando de todo mal, e que a Tua boa mão nos conduza em paz, em nome de Jesus. Amém. A pastora Cláudia está avisando que a programação do mês da mulher também está nas quarta-feira, na tarde da bênção, e nas quintas-feiras também, viu? Coloque a mão no seu coração. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir em paz. Pastor Genival, venha, Jurival, venha dar a bênção apostólica, mais uma vez. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir em paz. Paz do Senhor para os irmãos. Estenda as suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e a todos consolações do Espírito Santo esteja com todos hoje e para sempre, e todos dizem amém.